Boa tarde, seja bem-vindo a esta edição especial da RTP Açores para acompanhar a evolução da situação do surto de Covid-19 na região. Daqui a pouco, Vasco Cordeiro vai apresentar as medidas aprovadas no Conselho do Governo Extraordinário, realizado ontem e hoje com recurso à videoconferência. A Autoridade Regional de Saúde adiantou hoje que a contra-análise realizada pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, confirmou o resultado positivo para a infecção pelo novo coronavírus do caso detectado no sábado na Ilha Terceira. Recordo que se trata de uma mulher de 29 anos, residente em Angra do Heroísmo, que esteve na Holanda e em Felgueiras. A Autoridade de Saúde informa ainda que, relativamente a um óbito registado no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, a investigação laboratorial deu resultado negativo para a Covid-19. Avançamos agora em direto para o Palácio de Santana, em Ponta Delgada, onde está o Carlos Alberto Rodrigues. Boa tarde, Carlos. Vamos conhecer agora as deliberações do Conselho do Governo Extraordinário. Boa tarde, João. Aguardamos então que o Sr. Presidente do Governo aqui apareça para comunicar então essas resoluções que foram tidas desse Conselho do Governo Extraordinário tido durante o dia de ontem e também hoje de manhã. Estava previsto para o 12h30, por isso a qualquer momento vamos então ter a entrada do Sr. Presidente do Governo. Dizer também que esta comunicação vai ter língua gestual, é também algo que se registra para que possamos todos ter então e ouvir aquilo que nos irá transmitir o Presidente do Governo. É aguardar também com alguma expectativa, também depois daquilo que já se ouviu hoje de manhã por parte do Ministro da Administração Interna e no que toca, por exemplo, às fronteiras, dizendo que só há 9 locais por onde se pode entrar entre Portugal e Espanha. Aguarda-se também com alguma expectativa aquilo que poderá ter para dizer aqui neste local, no Palácio de Santana, o Presidente do Governo, Vasco Cordeiro, que recordo, a qualquer altura poderá então entrar para comunicar e para nos dar a conhecer aquilo que terá então para dizer nesta comunicação que deverá estar para acontecer a qualquer momento. Aguardamos então a todo momento a entrada de Vasco Cordeiro para conhecermos então estas medidas que foram tomadas ontem e hoje no Conselho do Governo Extraordinário, que foi realizado com recurso à videoconferência, precisamente para respeitar então a recomendação da Autoridade de Saúde de afastamento e de isolamento social ao máximo possível, para evitar então uma possível propagação deste novo coronavírus. Recordo mais uma vez que a Autoridade Regional de Saúde adiantou hoje que a contra-análise realizada pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, confirmou o resultado positivo para a infecção pelo novo coronavírus do caso que foi detectado no passado sábado na Ilha Terceira. Trata-se de uma mulher de 29 anos, residente em Angra do Heroísmo, que esteve na Holanda, mais concretamente em Amsterdão e também em Felgueiras. Chegou no passado dia 9 de março num voo da Ryanair à Ilha Terceira e contactou a linha de saúde Açores. Foi então o primeiro caso positivo registado nos Açores desta infecção pelo novo coronavírus. A Autoridade de Saúde, entretanto, no comunicado enviado esta manhã e publicado no site do Governo Regional, adiantava ainda que, relativamente a um óbito registado no Hospital de Ponta Delgada, a investigação laboratorial deu resultado negativo. Neste momento, avanço ainda que, relativamente à situação da Ilha Terceira, da doente que está infectada com o novo coronavírus, apresenta uma situação clínica estável e continua então internada no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Regresso novamente ao contacto com o Carlos Rodrigues, no Palácio de Santana, em Ponta Delgada. Carlos, Vasco Cordeiro já está a chegar aí ao local para apresentar então as medidas deste Conselho de Governo Extraordinário.
Não, ainda não, João. Ainda aguardamos que apareça o Sr. Presidente do Governo, que poderá estar a acontecer a qualquer momento. Ainda também alguns órgãos de comunicação social se vão, nesta altura, posicionando para podermos então ter essa comunicação por parte de Vasco Cordeiro, recordando então que tudo isto acontece no seguimento desse Conselho de Governo Extraordinário que foi realizado ao longo do dia de ontem e que também prosseguiu durante a manhã do dia de hoje. Daí vai resultar então esta comunicação por parte de Vasco Cordeiro aqui no Palácio de Santana. Aguardamos também que possamos ter essa comunicação que, João, deve estar para breve. Acredito que nos próximos 2-3 minutos possa então ter início, uma vez que se vão aqui também tendo todos e ultimando todos os pormenores para que todos os órgãos de comunicação social possam estar então presentes para poderem acompanhar esta comunicação do Presidente Vasco Cordeiro, que, diga-se, é aliás aguardada com alguma expectativa para se poder então perceber o que irá dizer o Presidente do Governo, atendendo até ao muito que se tem ouvido no que toca ao encerramento de aeroportos. Já algumas medidas foram tomadas, estivemos também, RTP Açores, nos últimos 2 dias no aeroporto e pudemos verificar que, de facto, são poucas as pessoas, aliás, que já vão desembarcando no aeroporto. Ontem pudemos reparar isso mesmo, com um voo proveniente do Porto que trazia apenas 12 passageiros, por isso as recomendações que têm sido deixadas no que toca a viagens para a região também têm sido ouvidas pelos passageiros, neste caso, que estão no continente, pelo que se aguarda também essa comunicação para perceber se de facto, e depois daquilo que foi, recordo já hoje dito no que toca ao encerramento ou parte dele nas fronteiras com a Espanha, se haverá também alguma posição levada a cabo por parte do Governo dos Açores. Creio que a qualquer momento poderemos ter então a saída do Sr. Presidente Vasco Cordeiro para podermos ouvir o que terá então para comunicar aos açorianos nesta sua mensagem que irá deixar então daqui a pouco E agora sim, penso que todos estarão prontos para poder então entrar e ouvir o Presidente do Governo, que por detrás de mim irá então surgir a qualquer momento para então ouvirmos essa comunicação que, recordo, irá ter também língua gestual em simultâneo. É também facto que se registra aqui no Palácio de Santana para esta comunicação que irá ser feita. Aguardamos então e olho para trás para perceber se estará para breve a saída do Sr. Presidente Vasco Cordeiro para podermos então ouvir o que terá para dizer aos açorianos, no fundo não só aos açorianos, mas também ao país. Muito se tem falado nestes dias das regiões autónomas no que toca ao único veículo de entrada na região, que são os aeroportos. Muitos têm reclamado que os mesmos sejam encerrados, por isso aguardamos então também com alguma expectativa quando, penso, irá então aparecer, e cá está tudo preparado para ouvirmos o que terá a dizer o Presidente Vasco Cordeiro nesta sua comunicação. Esta manhã foi tornado público o comunicado da Autoridade Regional de Saúde, que dá conta que o caso positivo registado na Ilha Terceira foi confirmado pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Face a esta confirmação, o Conselho do Governo dos Açores, que tem estado reunido via teleconferência, e após contacto prévio com a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, tomou as seguintes decisões. Para todo o arquipélago dos Açores, determinar o encerramento
a partir das 0 horas de terça-feira, 17 de março, de todos os serviços públicos da Administração Regional direta e indireta, incluindo institutos públicos e empresas públicas, com exceção dos serviços públicos essenciais, designadamente serviços de saúde e de proteção civil, processamento de prestações sociais, matadouros e desembarque e venda de pescado, ou seja, mantendo desde logo a ação do Instituto Abastecedor de Mercados Agrícolas, IAMA, e da Lotassur, serviços inspectivos, fornecimento de energia elétrica, os que estejam relacionados com o abastecimento de combustível e de transportes, outros que sejam necessários para assegurar as necessidades essenciais da população. Ao longo da tarde de hoje, sob a orientação do Vice-Presidente do Governo, os departamentos do Governo dos Açores tomarão as medidas necessárias e farão os ajustamentos necessários para, aplicando esta medida, garantir a continuidade do apoio da Administração Regional, incluindo institutos públicos e empresas públicas, aos açorianos, através de formas alternativas de prestação de trabalho, incluindo o teletrabalho, e mantendo a prontidão dos trabalhadores nas suas residências, entre outros que sejam determinados. O Governo Regional determinou ainda a manutenção de todos os serviços de apoio ao domicílio para pessoas mais fragilizadas, com verificação prévia do estado de saúde do utente e do seu agregado familiar, bem como do prestador de serviço. Prorrogar até ao dia 30 de abril todos os prazos administrativos que se concluam até ao dia 31 de março. Prorrogar até o dia 30 de abril todas as certidões, certificados ou licenças que caduquem até ao dia 31 de março. Como Presidente do Governo, faço questão de enaltecer o comportamento proativo dos municípios da região autónoma dos Açores e das empresas que têm adotado, ativando os seus planos de contingência e acatando as recomendações que têm sido a todo momento emanadas pela Autoridade de Saúde Regional. Faço, no entanto, em especial um apelo, em especial aos titulares e responsáveis de estabelecimentos de restauração e bebidas, restaurantes, snack bars, bares e cafés, para cumprirem as orientações das autoridades em matéria, desde logo, de horários de funcionamento e restrições ao acesso a esses estabelecimentos. Para além destas medidas, e especificamente destinadas à Ilha Terceira, o Governo dos Açores, ouvidos os municípios de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, decidiu, na sua qualidade de acionista do Grupo SATA, determinar ao Conselho de Administração da Azores Airlines que concentre a sua atividade operacional no aeroporto de Ponta Delgada, de forma a otimizar o trabalho das autoridades de saúde pública, exceto os voos de transporte de carga ou casos de força maior, desde que devidamente autorizados pela Autoridade de Saúde Regional. Ao abrigo do contrato de concessão das obrigações de serviço público de transporte aéreo entre as ilhas da região, e na sua qualidade de concedente, suspender o respectivo contrato nas ligações aéreas de todas as ilhas dos Açores para a Ilha Terceira e da Ilha Terceira para todas as outras ilhas dos Açores, exceto na parte respeitante a voos de transporte de carga ou casos de força maior, desde que devidamente autorizados pela Autoridade de Saúde Regional. Estas duas medidas entram em vigor a partir das 18 horas de hoje. Termino com dois apelos. O primeiro, o de reiterar o apelo aos açorianos para que cumpram as recomendações das autoridades de saúde, em especial
o de, em caso de sintomas, como tosse, febre ou dificuldades respiratórias, não se dirigirem aos hospitais ou centros de saúde e contatarem antes a linha de saúde Açores. O segundo, dirigido a todos os frequentadores das redes sociais, no sentido de não aderirem a rumores ou boatos, dando a garantia, pela minha honra pessoal, que quer o Governo, quer a Autoridade de Saúde, tiveram, têm e terão uma atitude de total e absoluta transparência, desde logo sobre o número de casos suspeitos, número de casos positivos e seu desfecho. Estou à vossa disposição para as questões a que eventualmente eu possa responder. Sr. Presidente, o que depreende do seu comunicado é que, a partir das 18 horas de hoje, não há voos para a Ilha Terceira. Essa é uma conclusão que pode tirar do meu comunicado. A pergunta que, provavelmente, os açorianos, nesta altura, estarão a fazer é para quando o resto dos aeroportos? Essa é uma medida que é avaliada em permanência. Nós estamos a monitorizar essa situação em permanência e, quando essa medida for necessário tomar essa medida, pois ela será tomada. Ficou, permita-me a expressão, triste com o que ouviu do Presidente da República? Não gostaria de ser comentários e gostaria de me concentrar no essencial. Na prática, o que faz é tornar São Miguel a única porta de entrada dos voos vindos do exterior, na impossibilidade de outro tipo de suspensão. Sim, é correta essa conclusão. Uma outra questão que gostava de colocar diz respeito à terceira. Há a indicação de que muito recentemente houve um desembarque no âmbito da presença norte-americana de militares, de pessoas oriundas de Itália, e que em breve, sabemos, poderão outras nacionalidades também aterrar no aeroporto da Ilha Terceira. Na base militar. Na base militar. Então essa pergunta deve ser dirigida às forças militares e não ao Governo dos Açores, que sobre elas não tem qualquer competência. Mas não preocupa este risco que pode conter este uso das forças norte-americanas num território que é português? Em primeiro lugar, essa pergunta deve ser dirigida aos responsáveis da base militar, portugueses e americanos. Os voos para a Ilha Terceira estão fechados à companhia regional. Portanto, todos os outros voos Ryanair continuam a poder viajar para a Ilha Terceira. Em relação a isso, há medidas que estão a ser ponderadas com a Autoridade de Saúde Pública e que, a seu tempo, se forem tomadas, serão tornadas públicas. Como é que os açorianos, Sr. Presidente, que estão nesta altura, e porque já houve relatos de alguns, por exemplo, que quiseram ir para Santa Maria e não conseguiram, como é que se vão deslocar para a Ilha Terceira, atendendo a que alguns, por exemplo, poderão ter viagens, suponho que amanhã, para regressar às suas casas? A partir das 18 horas de hoje, essas medidas estão em aplicação e, portanto, a conclusão que retirou no início é a conclusão correta. Não sei se... O Secretário Regional de Saúde ontem referiu que algumas pessoas aqui não estão a preencher os questionários e algumas estão até fora da quarentena. É uma situação que preocupa o Governo Regional e de que forma é que se pode resolver esta situação? Isso é uma situação de total e absoluta irresponsabilidade dessas pessoas. Faço-me uma pergunta por causa da quarentena. Quem tem cá 3 a 4 dias, como é que funciona a quarentena? Funciona exatamente na mesma situação que as outras pessoas. E gostava de recordar que, desde há alguns dias, que é pública a recomendação do Governo Regional para que qualquer pessoa, a qualquer título, evite a deslocação para a região. Em caso de ficarem cá, virem cá por 3 ou 4 dias, terem que ficar os 14 dias de quarentena. Quem é que suporta esses custos? A pessoa. Haverá alguma possibilidade de as pessoas, caso lhes seja dada essa possibilidade, ao chegarem ao aeroporto, poderem voltar para trás? Ontem foi também uma das questões que foi abordada no aeroporto. Peço desculpa, se houver voos, depois regressam. Se não houver voos, não podem regressar. Sr. Presidente,
vai certamente marcar presença no Conselho de Estado convocado pelo Presidente da República, vai insistir naquilo que tem sido a sua indicação de uma suspensão dos voos do exterior, nomeadamente do território continental, nessa reunião. Isso continua a ser uma das suas batalhas? Eu não me quero pronunciar sobre aquilo que vou dizer no Conselho de Estado. Saliento apenas que julgo ser coerente com aquilo que defendo. Falou dos cafés, pergunto se já existem medidas de apoio às empresas e se existirem, quando é que vão entrar em... Esse é um processo que está a ser trabalhado e a seu tempo, quando houver decisões sobre essa matéria, elas serão tornadas públicas. Em relação aos transportes aéreos para a Ilha Terceira, portanto, ficam suspensas as ligações do exterior e as ligações interilhas da SATA. Eu penso que o comunicado é claro. Mas é isso? Eu penso que o comunicado é claro. Sr. Presidente, tem informação de que está a ser cumprida na íntegra a quarentena decretada às pessoas que chegam nos voos provenientes de fora da região? Eu aconselhava ouvir as questões que o seu colega colocou. Há falta de material para os profissionais de saúde? Tem alguma informação nesse sentido? Todos? Não tenho informação neste sentido e recordo também as medidas que o Conselho do Governo, logo desde a primeira hora, tomou em relação a esta matéria. Sr. Presidente, foi também feito o anúncio de um investimento significativo no Hospital de Ponta Delgada e, se não estou em erro, também para dotar o laboratório de todas as condições que sejam necessárias para fazer as análises que neste momento são feitas na Terceira. Já nos consegue adiantar em que ponto é que está esse processo, se ainda demorará algum tempo? Esse é um processo que tem total e absoluta prioridade. Neste momento não tenho nenhuma informação a dar a não ser esta, que este processo tem total e absoluta prioridade. Se não houver mais questões, eu agradeço a vossa presença e desejo-vos uma boa tarde. Muito obrigado. E assim terminou esta comunicação de Vasco Cordeiro, Presidente do Governo, a anunciar então, e parece-me ser essa também a principal nota, o encerramento dos voos para a Ilha Terceira a partir das 18 horas de hoje, medida deixada então por parte do Governo Regional, deixando também implícito que mesmo os voos de outras companhias poderão, e este poderão, claro, entre aspas, sofrer também esse cancelamento, ou seja, tenta o Presidente do Governo com esta medida, claro, e permite uma expressão, estancar este caso de Covid-19 que apareceu na Ilha Terceira, sendo certo que fica também, e foi essa também uma das indicações deixadas, caso exista essa necessidade, está preparado o Presidente do Governo para tomar outras medidas que visem também, e no que toca ao restante da região. Essa parece-me ter sido talvez a principal nota deixada desta comunicação pelo Presidente do Governo, confirmando também esse primeiro caso, como também, João, há pouco tinhas avançado e tinhas também referido, depois dessa análise também já feita, a confirmação de que é a realidade esse primeiro caso na região. Carlos Alberto Rodrigues, em direto do Palácio de Santana, em Ponta Delgada. Ficaram então a ser conhecidas novas medidas por parte do Governo Regional, com destaque então para a medida que visa o isolamento da Ilha Terceira, a suspensão das ligações entre a Terceira e as restantes ilhas do arquipélago e ainda também as ligações com o exterior. A partir das 18 horas de hoje, a RTP Açores tem a informação de que, caso surjam novos casos positivos noutras ilhas, a mesma medida será aplicada nessas outras ilhas. É uma medida de isolamento e de contenção da propagação do novo coronavírus. Reter também a determinação que foi dada pelo Governo ao Conselho de Administração da Azores Airlines para concentrar a atividade em Ponta Delgada e ainda a medida que determina o encerramento de todos os serviços públicos da administração regional, direta e indireta, a partir das 0 horas de terça-feira, isto com exceção dos serviços públicos considerados essenciais, nomeadamente nas áreas da saúde, da proteção civil e também do abastecimento. Antes de terminar,
Digo ainda que neste momento existem 8 casos suspeitos e 354 indivíduos sinalizados sob vigilância ativa diária através de contactos bidiários. A informação sobre a pandemia de Covid-19 será atualizada esta tarde, às 16 horas, através de conferência de imprensa a partir da Secretaria Regional da Saúde, no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo. A situação do surto de Covid-19 vai continuar a ser acompanhada nos serviços informativos da RTP Açores, sendo certo que interromperemos a emissão sempre que se justifique. Já a seguir, o Jornal da Tarde com a Susana Silveira. Boa tarde, fique bem, mantenha-se em segurança. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um especial de informação da RTP Açores. São 16 horas na região, hora agendada para o briefing diário da Autoridade Regional de Saúde. A informação sobre a pandemia de Covid-19 nos Açores será atualizada dentro de momentos. Para já, digo-lhe que a contra-análise realizada pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, confirmou o resultado positivo para a infecção pelo novo coronavírus do caso detectado no sábado na Ilha Terceira. Envolve uma mulher de 29 anos, residente em Angra do Heroísmo, que esteve na Holanda e em Felgueiras. A Autoridade de Saúde informa ainda que, relativamente a um óbito registado no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, a investigação laboratorial deu resultado negativo para a Covid-19. Neste momento existem 8 casos suspeitos nos Açores e 354 indivíduos sinalizados sob vigilância ativa através de contactos bidiários. São números que vamos atualizar dentro de momentos na conferência de imprensa a partir do Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo. É lá que está a jornalista Marta Silva. Boa tarde, Marta. Está tudo pronto para o arranque então desta conferência de imprensa? Boa tarde, estamos em direto a partir de Angra do Heroísmo com os dados a atualizar a esta altura pela Autoridade Regional de Saúde a partir do Solar dos Remédios, precisamente na sede da Secretaria Regional da Saúde, em Angra, onde surgiu o primeiro caso positivo de Covid-19 na madrugada de domingo. Uma mulher de 29 anos, proveniente de Amsterdão e que apanhou voo do Porto para a Terceira, para as Lajes. Isto é teste? Ok. E então é com este direto que iremos de facto saber os últimos dados relatados aqui pela Autoridade Regional de Saúde, pelo Diretor Regional de Saúde. Boa tarde a todos, agradecer novamente a vossa presença neste que é o segundo dia de apresentação também dos dados ao fim e ao cabo aqui da região relativamente ao ingresso aqui também do surto do novo coronavírus. Dar-vos nota só daqui também dos dados relativamente ao dia de ontem e ao dia de hoje, para fazermos aqui um balanço e um acompanhamento da situação aqui na região. Conforme nos tinha dado a indicação ontem, nós tínhamos 14 casos suspeitos na região autónoma dos Açores. Destes 14 casos suspeitos, 11 deles, entretanto, a amostra que foi processada laboratorialmente deu resultado negativo e outros 3 aguardam ainda resultados, para além do caso positivo também que ontem foi noticiado. Relativamente a hoje, para além daqueles 8 que hoje de manhã foram comunicados, juntam-se outros 2, no total de 10 casos positivos identificados nas últimas 24 horas. Destes 10, 8 estão relacionados com o caso positivo diretamente, sendo estes 8 por isso mesmo daqui da Terceira e os 2 restantes da Ilha de São Miguel. Importa ainda dizer que, relacionado com o caso suspeito, nós temos 124 pessoas neste momento em vigilância ativa pelas autoridades de saúde. Para além destas 124 pessoas, como eu disse, estão relacionadas diretamente com o caso confirmado aqui na região, temos ainda 387 pessoas em vigilância ativa. Portanto, neste momento,
num total de 411 pessoas que diariamente são vigiadas pelas autoridades de saúde da região. Neste momento, utentes internados, temos apenas um, o nosso caso positivo, que se encontra no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira e que se encontra clinicamente estável. Nesta sequência de todo o trabalho também que tem vindo a ser feito, conforme foi há pouco exposto também pelo Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, houve, entretanto, a aplicação de medidas adicionais para tentarmos conter o surto do novo coronavírus aqui na região autónoma dos Açores, nomeadamente através da suspensão das ligações aéreas aqui na Ilha Terceira operadas pela SATA. Adicionalmente a isso, e só para nós termos nota digamos que, e peço desculpa pela expressão que vou utilizar, mas para além do surto do novo coronavírus, do surto da inconsciência e da irresponsabilidade que nós temos neste momento, rapidamente, após o anúncio do Sr. Presidente do Governo Regional da suspensão das ligações aéreas operadas pela SATA, tivemos conhecimento de que existiria uma investida também de alguns operadores turísticos a nível regional, também para começarem a operar ligações marítimas que pudessem, de certa forma, colmatar essa suspensão das ligações por via aérea. Nesse sentido, entrei em contato com a Capitania do Porto daqui de Angra, e irei também entrar em contato com a Capitania do Porto também da Praia da Vitória, no sentido também de recomendar a interdição das ligações por via marítima, excetuando aquelas apenas e só que dizem respeito à circulação de bens e de mercadorias para poder abastecer aqui a Ilha Terceira e também poder levar para além da ilha também esses bens e essas mercadorias. Dar nota também de que foram detectadas nas últimas horas também, nomeadamente naquilo que diz respeito à não aceitação das recomendações do Governo Regional que já foram transmitidas há alguns dias, do adiamento ou cancelamento também das ligações aéreas aqui para a região, neste caso das deslocações, das viagens de cidadãos residentes, quer no continente, quer aqui na região, que venham para a região autónoma dos Açores. Nós ontem tivemos conhecimento de um caso em particular de uma cidadã residente em território continental, também que, sendo residente no Porto, estaria para se deslocar à região, contrariando ao fim e ao cabo também essa recomendação, e que, dentro daquilo que foi o rastreio, o trabalho feito pelas autoridades de saúde e pela Direção Regional da Saúde, viemos a saber que tinha estado em contacto por via de ligação familiar com 3 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Portanto, isto só para vocês terem percepção de que, para além, digamos, da luta, do combate que estamos a ter para com o novo coronavírus, temos efetivamente aqui toda a questão comportamental e a atitude dos cidadãos naquilo que diz respeito à não adoção das medidas recomendadas e das orientações fornecidas ao longo dos últimos dias para a sua devida contenção. Para além disto, entretanto, nós tivemos conhecimento também de alguns casos que foram a quem foi determinada a quarentena e que não acataram, digamos assim, essa medida e, portanto, não cumpriram com essa medida de quarentena, e, nesse sentido, nós temos esses casos identificados e iremos reportá-los também ao Ministério Público, de maneira a que, entanto, também seja aplicada a devida medida ao nível judicial. A Direção Regional, na sequência também daquilo que foi hoje transmitido pelo Sr. Presidente do Governo Regional, irá funcionar neste momento para lá daquilo que é a configuração habitual da administração pública, e para esse efeito já foi também comunicado anteriormente, na altura da conferência de imprensa que tive a oportunidade de realizar com o Sr. Secretário Regional da Saúde, através da criação de um grupo técnico que está a trabalhar de forma incessante todos os dias na Direção Regional da Saúde, e que, apesar de, entanto, desta medida também de suspensão também de toda a atividade laboral ao nível da administração pública, a Direção Regional da Saúde, através desta Task Force, irá continuar diariamente a trabalhar afincadamente para que possamos implementar as medidas que temos vindo a anunciar e outras que venham a ser necessárias para contermos aqui o surto do novo coronavírus. Portanto, neste momento, fico receptivo, entanto, às vossas questões para tentar esclarecer eventualmente algumas dúvidas que possam ter.
Quando é que terão a confirmação de outros testes que estão a aguardar a contra-análise do Instituto Nacional Ricardo Jorge? Neste momento já não temos, ou seja, não tendo nenhum caso neste momento positivo para além daquele que nós já noticiámos ontem, não estamos neste momento a aguardar nenhuma validação por parte do Instituto Nacional de Saúde do Dr. Ricardo Jorge. Caso se venha a verificar eventualmente algum caso suspeito e que tenha resultado positivo na unidade laboratorial daqui da Ilha Terceira, essa sim então necessitará dessa validação posterior pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Todos os resultados negativos, entretanto, neste momento, conforme eu transmiti ontem, já são, ao fim e ao cabo, entanto, devidamente assegurados e validados autonomamente pela unidade laboratorial aqui do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. Há uma dúvida que tem sido recorrente, visitantes que estão na região, que estão em fase de quarentena, pergunto-lhe se podem regressar antes mesmo de terminar a quarentena. Neste momento não. Neste momento qualquer residente na região, qualquer cidadão residente em território continental ou estrangeiro, conforme já tem vindo a ser dado nota, deverão cumprir esse período de 14 dias de quarentena, salvo alguma exceção, que entretanto depois a Autoridade de Saúde poderá, neste caso, determinar a suspensão ou o cancelamento dessa medida de quarentena e por essa via depois poder libertar a pessoa, o cidadão, para regressar ao seu domicílio. Como é que a Autoridade Regional de Saúde está a lidar com aquelas situações de passageiros em trânsito? Ou seja, que lhes é feito um inquérito, é-lhes dito que eles estão em quarentena num percurso Lisboa-Ponta Delgada, hipotético, e que depois, num segundo percurso interilhas, por exemplo, de Ponta Delgada a Santa Maria, esse passageiro entra no avião sem qualquer medida extraordinária nessa viagem. Portanto, pergunto-lhe como é que a Autoridade Regional de Saúde está a atuar perante estas situações. Conforme eu disse há pouco, nós temos essas situações identificadas de passageiros que, entretanto, à chegada ao aeroporto e depois de assinarem, ao fim e ao cabo, entanto, a declaração em como tiveram conhecimento que estavam em quarentena determinada pela Delegação de Saúde, temos essas situações identificadas e, portanto, iremos agir, digamos que judicialmente, para que, entanto, depois as mesmas tenham o seu desfecho. De qualquer das formas, entretanto, enquanto tramita nas devidas instâncias, nós, entretanto, também já iremos contactar com as delegações de saúde concelhias respectivas da sua área de residência, caso sejam residentes na região autónoma dos Açores, para que, entretanto, também se proceda à sua quarentena em contexto domiciliário. A RTP Açores tem... Sim, neste caso, ou seja, da mesma forma como, entretanto, através das ligações por via aérea se procedeu também a essa suspensão, neste caso, naquilo que diz respeito às ligações operadas pela SATA, as ligações marítimas iremos também restringir, de modo a que, entanto, circulem apenas e só bens e mercadorias. Que estavam 55 enfermeiros disponíveis para a linha de saúde Açores. Vai dar jeito este reforço? Toda a ajuda é bem-vinda. Neste momento a linha de saúde Açores teve um reforço do seu contingente, por via, entretanto, também do maior fluxo de chamadas que tem vindo a receber nos últimos dias. Neste momento podemos dizer que a situação se encontra estável. Qualquer situação que possa acontecer será eventualmente momentânea, não temos tido registro de situações por maior, mas de qualquer das formas a Proteção Civil tem ainda, digamos assim, também um plano para fazer face a um eventual aumento ainda adicional do fluxo de chamadas, com também mais elementos que possam integrar a linha de saúde Açores. De qualquer das formas, da parte da Ordem dos Enfermeiros, da Secção Regional da Região Autónoma dos Açores, da Ordem dos Enfermeiros, se tiver também elementos que possam vir a integrar no futuro também a linha de saúde Açores, com certeza também que agradeceremos depois também essa colaboração. Para já, neste momento, temos essa capacidade de resposta. Todas as pessoas que tiveram contacto, seja familiares ou passageiros, com um caso positivo? Neste momento nós temos todas as situações sinalizadas, aquilo que está a acontecer e hoje, ao fim e ao cabo, também acabamos por proceder também a esse ajuste.
a Delegação de Saúde, neste caso de Angra do Heroísmo, tem o Delegado de Saúde e depois o Delegado de Saúde substituto e, como devem compreender, conforme eu disse aqui, nós, relacionado com o caso confirmado, temos 124 pessoas em vigilância ativa e, portanto, é muito difícil, entanto, para uma pessoa só ou para duas fazer essa vigilância. E, portanto, nesse sentido, a Unidade de Saúde Ilha Terceira, que ao abrigo do seu plano de contingência também já ativou, digamos, um nível acima do nível de alerta e de resposta que está previsto no seu plano de contingência, diminuiu também um pouco da sua atividade assistencial e conseguiu alocar recursos para também dar resposta, digamos, a que a Delegação de Saúde conseguia. Portanto, todas aquelas pessoas, todos aqueles cidadãos que eventualmente tenham conhecimento que estiveram em contacto próximo com o caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus aqui na Ilha Terceira, se não foram, serão muito brevemente contactados, de forma a que, entretanto, seja recomendada a quarentena e depois também seja feita a componente burocrática no sentido também de passar o devido atestado também para que possa justificar na sua entidade patronal, ao fim e ao cabo, o seu período de ausência laboral. A RTP Açores tem conhecimento da falta de material para proteção individual de profissionais do Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. A Secretaria a Autoridade Regional de Saúde está a ponderar um reforço desse material. É possível, a breve trecho, fazê-lo? Neste momento, conforme eu já tive a oportunidade também de transmitir anteriormente, nós fazemos um acompanhamento bastante próximo daquilo que é o estoque existente na região a nível de equipamento de proteção individual, bem como de recursos materiais. Tanto a nível de equipamento de proteção individual, também já tive a oportunidade de referir em outras ocasiões, no mecanismo, digamos, de solidariedade existente entre as diferentes unidades de saúde da região, o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira já foi objeto também de um reforço proveniente também das unidades de saúde de Ilha. No caso do Hospital Divino Espírito Santo, também, se assim o for necessário, quer no presente, quer no futuro, também o será feito, para além de uma aquisição adicional que nós temos neste momento também em procedimento, para que todas as unidades de saúde da região também já estejam, de certa forma, precavidas também para o evoluir da situação aqui na região. Não obstante, temos também, a nível de equipamento, a nível de recursos materiais, também prevista uma aquisição adicional de ventiladores também para a região, para uma eventual escalada também da situação e que possamos dar aqui também uma resposta efetiva a casos mais críticos que eventualmente possam acontecer aqui na região. A RTP teve indicação de que há clínicas privadas da área da oftalmologia e de teste auditivo a contratar idosos para fazerem testes de despiste ao Covid-19. A tutela tem conhecimento destas situações? Sim, como é que vai atuar? Estas situações, ao fim e ao cabo, entretanto, conforme eu tive a oportunidade de dizer há pouco, para além do surto do novo coronavírus, temos aqui um surto de oportunismo também, digamos, para toda a situação que nós estamos a viver. Já ouvimos naquilo que diz respeito até ao equipamento de proteção individual, em que houve uma escalada exorbitante dos valores comerciais relativamente nomeadamente a máscaras, e ao gel desinfetante também existente no mercado, e portanto existe aqui efetivamente um grande aproveitamento da situação, lamentavelmente, do surto de infecção pelo novo coronavírus, e portanto todas estas situações estão, digamos que, a ser acompanhadas também, neste caso também pela Direção Regional da Saúde, e posso avançar desde já que essas situações a acontecer irão ter também igual medida de resposta, na medida eventualmente até da suspensão da sua atividade, se estiverem ao fim e ao cabo, digamos aqui, a prevaricar, aproveitando abusivamente também da situação que nós estamos a viver neste momento. Neste caso, a penalização é ao nível judicial, ou seja, entanto é reportado ao Ministério Público, que irá analisar ao fim e ao cabo aqui as situações e, portanto, depois irá agir judicialmente também perante essa quebra da quarentena que foi determinada pela Delegação de Saúde. É avaliado e depois, entanto, depois determinado pelo Ministério Público. Portanto, eu não posso dizer, avançar, digamos assim, com um juízo judicial que não me compete a mim. Esses casos, entanto, têm vindo, infelizmente, a crescer nas últimas horas e, portanto, nós estamos a fazer esse acompanhamento. Não lhe posso avançar desde já um número em concreto, mas a verdade é que, tanto ao nível de São Miguel como a nível aqui da Ilha Terceira, têm sido reportadas algumas situações e, portanto, todas elas que têm sido reportadas e sinalizadas têm sido devidamente encaminhadas e sê-lo-ão também no futuro para que, entanto, possamos agir em conformidade perante essa prevaricação. Suspeito diferente do que acontece lá fora. Qual é a diferença? A diferença para já é na abrangência. Na região autónoma dos Açores, nós consideramos, para a definição de caso suspeito,
todas as áreas de transmissão local, ou seja, e conforme consta na nossa circular normativa, as áreas de transmissão local são aquelas que, entanto, dizem respeito nomeadamente ao último update feito pela Organização Mundial da Saúde e que foi publicado e consultado no passado dia 13 de março, quando a publicação da nossa circular normativa no dia posterior, no dia 14. E, portanto, ao contrário daquilo que é, neste momento, utilizado em território continental por parte da Direção-Geral da Saúde, a Direção Regional da Saúde adotou essa metodologia, indo ao encontro daquilo que é o cenário que nós temos neste momento, ou seja, não podemos restringir como áreas de transmissão comunitária ativa ou áreas de transmissão local apenas e só aquelas que há 2 semanas atrás nós detínhamos. A própria Organização Mundial da Saúde comunicou e declarou o estado de pandemia, portanto neste momento não nos faz sentido algum ter um cenário de pandemia com uma restrição tão concisa a poucos países no mundo inteiro. Diretor Regional, então, aqui com Obrigado a todos. As últimas atualizações do plano plano de contingência que está em vigor em todos os hospitais e unidades de saúde da região e também dar conta dos números ao nível do contágio por Covid-19 a nível Açores, isto depois de se ter conhecido o primeiro caso confirmado, o primeiro caso positivo na madrugada de domingo, uma mulher residente em Angra do Heroísmo, de 29 anos, que foi internada no Hospital da Ilha Terceira e que veio a confirmar-se de facto o quadro de Covid-19. O Diretor Regional aqui a atualizar os números e a dizer que não há mais nenhum caso neste momento a aguardar a contra-análise do Instituto Nacional Ricardo Jorge, a dizer também que estão sob vigilância ativa 124 pessoas que de uma forma direta ou indireta contataram com este caso positivo, isto no dia em que as escolas encerraram, 41 alunos não foram à escola, em que o Governo Regional também decretou outras medidas suplementares, como inclusive decretar que os serviços públicos de toda a região fossem encerrados, à exceção dos serviços de saúde, de proteção civil e também os serviços que prestam apoio ao nível de bens essenciais para a população. Isto numa região que está em estado de contingência desde a passada sexta-feira. Marta Silva, em direto de Angra do Heroísmo, nomeadamente do Solar dos Remédios, onde foi feita a atualização dos números da pandemia Covid-19 nos Açores. Já então 10 casos suspeitos, 8 relacionados com o caso positivo, que foi detectado na Ilha Terceira, e 2 na Ilha de São Miguel. Fica ainda uma ideia a reter, a crítica do Diretor Regional da Saúde fala num surto de inconsciência e de irresponsabilidade por parte de alguns operadores turísticos, uma situação que está a dificultar o trabalho da Autoridade Regional de Saúde. Uma outra nota que também sai desta conferência de imprensa é o facto de quem está em quarentena obrigatória nos Açores não pode sair da região. São algumas das notas de destaque desta conferência de imprensa, que decorre então no dia em que foi registada a primeira morte por Covid-19 em Portugal. É um idoso de 80 anos que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Como já foi referido na conferência de imprensa pelo Diretor Regional da Saúde, a SATA deixa de voar para a Ilha Terceira a partir das 18 horas de hoje. A medida de caráter temporário surge na sequência da confirmação do primeiro caso positivo nos Açores e foi tomada na reunião extraordinária do Conselho do Governo. Vasco Cordeiro anunciou ainda a concentração da operação da Azores Airlines na Ilha de São Miguel. O Governo dos Açores, ouvidos os municípios de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, decidiu, na sua qualidade de acionista do Grupo SATA, determinar ao Conselho de Administração da Azores Airlines que concentre a sua atividade operacional no aeroporto de Ponta Delgada de forma a otimizar o trabalho das autoridades de saúde pública, exceto os voos de transporte de carga ou casos de força maior, desde que devidamente autorizados pela Autoridade de Saúde Regional. Ao abrigo do contrato de concessão das obrigações de serviço público de transporte aéreo entre as ilhas da região e na sua qualidade de concedente, suspender o respectivo contrato nas ligações aéreas de todas as ilhas dos Açores para a Ilha Terceira e da Ilha Terceira para todas as outras ilhas dos Açores,
exceto na parte respeitante a voos de transporte de carga ou casos de força maior, desde que devidamente autorizados pela Autoridade de Saúde Regional. Estas duas medidas entram em vigor a partir das 18 horas de hoje. O Conselho do Governo determinou também o encerramento de todos os serviços da Administração Pública Regional a partir das 0 horas de terça-feira, com exceção dos serviços que são considerados essenciais, nomeadamente nas áreas da saúde, da proteção civil e do abastecimento. Vasco Cordeiro apela ao setor da restauração e bebidas para cumprir os horários e as restrições de acesso e garante total transparência na divulgação de informação sobre a pandemia de Covid-19. No dia em que se confirmou o caso positivo de Covid-19 registado na terceira, o Governo anunciou mais medidas a implementar na administração pública. Determinar o encerramento a partir das 0 horas de terça-feira, 17 de março, de todos os serviços públicos da administração regional direta e indireta, incluindo institutos públicos e empresas públicas, com exceção dos serviços públicos essenciais. Em causa os serviços de saúde e proteção civil, as prestações sociais e o abastecimento de bens alimentares, combustíveis e eletricidade. O teletrabalho continua a ser incentivado, com os trabalhadores em prontidão nas suas residências, e há ainda uma especial atenção aos mais idosos. A manutenção de todos os serviços de apoio ao domicílio para pessoas mais fragilizadas, com verificação prévia do estado de saúde do utente e do seu agregado familiar, bem como do prestador de serviço. Prorrogar até ao dia 30 de abril todos os prazos administrativos que se concluam até ao dia 31 de março. Prorrogar até ao dia 30 de abril todas as certidões, certificados ou licenças que caduquem até ao dia 31 de março. Vasco Cordeiro elogia o papel das autarquias, mas faz um apelo ao setor da restauração e bebidas. Em especial aos titulares e responsáveis de estabelecimentos de restauração e bebidas, restaurantes, snack bars, bares e cafés, para cumprirem as orientações das autoridades em matéria, desde logo, de horários de funcionamento e restrições ao acesso a esses estabelecimentos. O Presidente do Governo volta a apelar a que as pessoas, perante alguns sintomas, não se dirijam de imediato aos hospitais, mas contatem primeiro a linha de saúde Açores. E Vasco Cordeiro pede para que as pessoas não se deixem, sobretudo, levar por rumores. Dirigido a todos os frequentadores das redes sociais, no sentido de não aderirem a rumores ou boatos, dando a garantia, pela minha honra pessoal, que quer o Governo, quer a Autoridade de Saúde, tiveram, têm e terão uma atitude de total e absoluta transparência, desde logo sobre o número de casos suspeitos, número de casos positivos e seu desfecho. O apelo de Vasco Cordeiro, no dia em que nas redes sociais circulou uma informação de que já se teria registado uma morte nos Açores, alegadamente provocada pelo coronavírus. Assim termina esta edição especial da RTP Açores. Está atualizada a informação relativa à pandemia de Covid-19 na região. Há um caso positivo, 10 casos suspeitos, 8 na Ilha Terceira e 2 em São Miguel, e ainda mais de 400 pessoas, 411 pessoas, para ser mais preciso, sob vigilância ativa. Boa tarde, fique bem, mantenha-se em segurança.